Congresso Nacional 1955. O general Cândido Rondon, aos 90 anos, receberia as platinas e as honras de marechal. 50 anos de serviço ativo no Exército, em 75 de dedicação extremada à pátria e à humanidade. Naquela sessão histórica, foram exaltadas as virtudes do bravo militar e sua admirável figura humana. Nasceu Rondon em Mato Grosso, a 5 de maio de 1865, em Mimoso, filho do vaqueiro Cândido Mariano da Silva, já então falecido, e de Claudina Lucas Evangelista da Silva, que morria 2 meses depois. Cândido é entregue ao avô materno. Para Cuiabá vai aos 7 anos. Educado pelo tio Manuel Rodrigues, cursa a escola do mestre Juca e o Liceu Cuiabano. Professor aos 16 anos, assenta praça no 3º Regimento de Artilharia a Cavalo. Vem para o Rio servir no 1º Regimento da mesma arma no quartel do atual CPOR. Estuda no Pedro II visando a Escola de Cadetes. Ingressa na Escola Militar da Praia Vermelha e conhece o coronel Benjamin Constant, tornando-se positivista como ele. Da proclamação da República, Rondon participa ainda alferes aluno. É promovido a 2º e 1º tenente, formando-se em engenharia militar. O Marechal Deodoro determina a ligação telegráfica Mato Grosso-Goiás, partindo de Cáceres, depois a ligação Franca-Uberaba-Araguaia-Cuiabá, completando ligação para o Rio. Gomes Carneiro chefia a missão e escolhe Cândido, já adotando o sobrenome materno Rondon, como um de seus ajudantes. Os bororos são pacificados e acabam colaborando. Rondon, então noivo de Francisca Xavier, é chamado ao Rio pessoalmente por Benjamin Constant para lecionar na escola militar e casa-se em fevereiro de 92. Gomes Carneiro indica a Floriano Rondon como substituto. O presidente incumbe Rondon da ligação telegráfica de pontos estratégicos até as fronteiras do Paraguai e Bolívia. Tenente-coronel já realizara notáveis missões. Então, o presidente Afonso Pena confia a Rondon a integração telegráfica dos territórios do Acre, Alto Purus e Alto Juruá, incluindo exploração científica. Antes explorara o Rio Negro e fizera o reconhecimento de 50 rios, o levantamento geográfico de 8.000 quilômetros e a construção de 4.000 quilômetros de rede telegráfica. Nessas árduas campanhas, com o suor de tantos cansaços, às vezes infinitos, Rondon iniciara a epopeia que o situaria entre os 5 grandes desbravadores do mundo. Com vigor físico extraordinário, enfrentou febres tropicais, as feras das selvas e até a fome. Já então estabelecera seu princípio: morrer se preciso for, matar nunca. Conquistou os índios que o chamavam Pai Branco. Dos silvícolas teve Rondon a maior colaboração. Sempre respeitou seus costumes e crenças. Já então projetara o serviço de proteção aos índios. Em 1910, o SPI era aprovado pelo presidente Nilo Peçanha. Bonifácio, o patriarca, foi sempre lembrado por Rondon como o pioneiro da redenção do índio, secularmente explorado e massacrado. Dizia Rondon: nossos irmãos das selvas são dignos de nossa simpatia e amparo. Eles têm bom coração, muito lhes devo. A esposa Francisca telegrafava diariamente e dela dizia: pouco passei a seu lado, mas ela transformava o pranto da saudade em doce e magoada aventura. A ligação telegráfica Mato Grosso-Amazonas foi nova etapa de integração nacional que duraria 7 anos. Foi feito então o levantamento topográfico, geográfico, etnográfico, linguístico e zoológico de uma área de 50.000 quilômetros. Rondon e seus expedicionários usavam todo o meio de transporte possível. Implantaram-se mais 6.000 quilômetros de linhas telegráficas. Rondon completava sucessivas etapas de integração nacional. O chanceler Lauro Miller, em 1913,
convida Rondon para, com Theodore Roosevelt, ex-presidente norte-americano, realizar a expedição científica Roosevelt-Rondon, que iria propiciar ao Museu Norte-Americano de História Natural vasta coleção etnográfica e da fauna e flora amazônicas. Rondon então reconhece o Rio da Dúvida e lhe dá o nome de Rio Roosevelt. O ex-presidente dos Estados Unidos regressa depois e nova missão esperava Rondon. Já funcionavam em Cuiabá e em Corumbá estações telegráficas e também em Porto Murtinho, além de 40 outras do Mato Grosso ao Amazonas. Seguia Rondon levando às tribos assistência médica e sanitária, trazendo no lugar do trabuco o carinho e o remédio. Estimulava o trabalho, dando aos índios recursos de sobrevivência. Prestava aos silvícolas os benefícios da civilização, não os constrangendo nunca. Cumpria sua missão de apóstolo das selvas, fazendo com que os índios aderissem espontaneamente aos costumes civilizados. Lembrava sempre ter sangue índio nas veias e não dissimulava seu fascínio pelo Brasil desconhecido. General de brigada, é chamado pelo presidente Epitácio Pessoa e nomeado diretor de engenharia do Exército, sendo ministro da Guerra Pandiá Calógeras, e realiza prodigiosa administração. Rei Alberto da Bélgica e outros chefes de Estado estrangeiros haviam condecorado Rondon, já um nome internacional. Faz altos cursos militares da missão Gamelin, indicado como árbitro das cartas políticas de Arthur Bernardes, declina do convite. No movimento de 24, comanda forças legais no Paraná e Santa Catarina e derrota os rebeldes na memorável campanha de Catanduvas. Em 27, o governo Washington Luiz incumbe a Rondon a Inspetoria de Fronteiras. O órgão central é instalado no Instituto de Surdos Mudos, nas Laranjeiras. Rondon, uma vez mais, volta ao sertão para inspecionar 15 mil quilômetros de fronteiras em 4 anos, usando todo o meio de transporte. O objetivo da grande campanha foi levantar o povoamento nas fronteiras e fixar novos critérios de segurança nacional. Aqui, a expedição estava a caminho da fronteira com a Venezuela. Rumo ao Monte Roraima, no extremo norte do sistema Pacaraimã. A missão de Rondon torna-se no instrumento de política da boa vizinhança. Seguia a inspeção de fronteiras que se interromperia em Marcelino Ramos, entre Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E rompera a Revolução de 30. Washington Luiz divulgava manifesto. Uma junta militar assumia o poder e Getúlio depois tomava posse. General de divisão pede reforma. Getúlio insiste e Rondon, ante o argumento de servir a pátria, fará o relatório da inspeção de fronteiras. Em 34, Rondon foi delegado diplomático e presidente da Comissão Mista de Letícia para fazer cumprir o Tratado de Paz entre Peru e Colômbia. Em 41, então presidente do Conselho Nacional de Proteção aos Índios, examinou a carta de Mato Grosso, levantamento topográfico da Comissão Rondon no Brasil Central. A carta, retida na França em razão da guerra, teve seus originais recompostos com a supervisão de desenho do então coronel Jaguaribe de Matos, que assumiu o acervo da Comissão Rondon e acompanharia os trabalhos da carta até sua conclusão em 1950. Em 47, Rondon visitava saudoso sua terra natal. A gente humilde veio conhecer o herói. Rondon, no local onde nascera, edificou a Escola Santa Claudina e a Escola Rural Cândido Mariano da Silva, com os honorários da Comissão de Letícia. Rendia homenagem aos seus pais. Os Cavaleiros de Mimoso homenagearam o velho general da moda da terra.
Rondon criaria depois o Museu do Índio e o Parque Indígena do Xingu para a preservação da fauna e da flora nacionais, quando teve a colaboração da Força Aérea Brasileira. No Congresso, Rondon exaltou seus companheiros vivos e mortos, os índios, e sobretudo sua enternecida esposa, com quem teve 7 filhos, dela dizendo: vida de amor foi a sua, por isso eterna, pois eterno é o viver para outra. Teve as mais altas condecorações do Brasil e de numerosos países, e diplomas de 20 sociedades nacionais e estrangeiras de geografia. Em 57, candidato de 15 nações ao Prêmio Nobel da Paz. A saúde de Rondon entra em declínio. Meses depois, aos 93 anos, seria vítima de pneumonia. Conservou-se lúcido até a tarde de 19 de janeiro de 1958, quando suas últimas palavras foram vivas a República, numa suprema continência ao sonho da mocidade.